nós somos 53% da população. Então não há democracia sem representação das mulheres, né? Não há. É como eu disse, se numa democracia, se numa falta de democracia a primeira excluída somos nós, só é possível repor a democracia se nós estivermos dentro. Dentro para sermos as beneficiadas das políticas, mas para formular as políticas. Nós somos competentes, nós definimos as coisas, nós sabemos o que queremos e nós temos que definir essas políticas. Não há democracia sem a gente dizer o que a gente quer e se a gente decidir para onde esse país tem que andar. Sou deputada federal pelo PCdoB e concorro à reeleição para a mesma função, no mesmo espaço, que é a Câmara Federal. Um desejo que rapidamente eu consegui cumprir foi a música, né? Sempre gostei muito de arte, muito de música e esse eu cumpri muito rápido. Na adolescência eu comecei a tocar bateria, né? E esse eu fiz, foi o meu primeiro trabalho profissional, né? Tocar numa banda e esse trabalho me permitiu ajudar em casa. Me permitiu pagar parte dos estudos também, de comprar livro. E logo também eu fiz uma opção pelo campo de humanas no sentido de cuidar de gente, que era uma coisa também que eu gostava muito que eu pensava fazer. E eu fui parar na medicina e acabou que os dois desejos se transformaram em coisas antagônicas, pelo menos profissionalmente falando. Eu acabei abandonando a música para cumprir a medicina. Eu fui médica de hospital público, eu sou concursada do Ministério da Saúde. Dentro de hospital mesmo, trabalhei 14 anos, quase 15. Né? Eu acabei tendo contato com o movimento feminista antes de me formar, porque não éramos maioria na turma e essa vivência já era uma vivência minoritária na época. Depois eu fiz projeto Rondon, eu fui para dentro da mata da Amazônia, né? No campus da UERJ, que era em Parintins, na Amazônia, e ali eu pude ver a realidade do norte do país, né? A vida da mulher no norte do país, eu pude perceber as diferenças culturais e como isso pesava na vida da mulher. Ver os pacientes que vinham para dentro dos ambulatórios públicos, como a falta da alimentação levava a sintomas e como não comprar o remédio, não ter condição de comprar o remédio, fazer com que eles se reinternassem, é que eu percebi como eu precisava atuar na política. Ainda no 5º ano de medicina, né, era a luta dos médicos residentes, foi a primeira greve depois do ABC, inclusive, e que eu comecei a me ligar na luta da saúde pública e a partir dali eu não parei mais. Aí eu compreendi melhor que eu poderia ser mais útil lutando pela saúde pública do que individualmente fazendo o atendimento. Né? E aí eu me liguei e a partir dali eu compreendi melhor a questão da mulher, compreendi melhor a luta da saúde, fui percebendo o quanto do machismo, o quanto da luta social, o quanto tudo isso interferia, inclusive na relação da mulher com a política, com a discriminação, inclusive com o racismo na saúde. Tudo isso foi me fazendo compreender como era importante fazer a luta política para ter saúde pública, para ter democracia, para tudo isso que a gente faz até hoje. Entrei para o partido em 81, né? Ainda estava na clandestinidade, eu cheguei a usar nome falso ainda dentro do partido, porque ali a gente não entrava para um partido para ser candidato, né? A gente entrava para militar. E foi exatamente aí que eu me identifiquei, comecei a estudar as teses do partido, as reuniões eram ainda de estudo, você para entrar para o partido demorava, né? Até eu chamava recrutamento, né? E a gente entrava com nome falso, porque um não podia saber o nome do outro. E aí, em 86, na primeira eleição, como o partido no Rio de Janeiro tinha sido dizimado pela ditadura, o PCdoB, eu era uma liderança já sindical, eu já era da diretoria do Sindicato dos Médicos, mas já participava pelo partido na luta sindical dos metalúrgicos, em porta de fábrica, já participava. E como o partido estava com poucos quadros, pediram que eu fosse candidata. E eu entrei num conflito absurdo, disse, meu Deus, não quero. No primeiro momento eu resisti muito, fiquei muito tempo pensando, porque eu sabia que podia ser um caminho que ia me tirar de um campo de atuação profissional que eu gostava muito, que era ser médica, né? Eu levei muito tempo conflitada, depois eu não me senti no direito de recusar, porque eram 40 anos sem a legenda de ilegalidade, desde Dutra, em 47, né? Então eu aceitei
E naquele desafio eu acabei sendo a deputada estadual mais votada do estado. O capitalismo sempre foi branco e masculino, né? Então, ser feminista também é uma luta contra a opressão do capital, né? Então, nós precisamos entender que o feminismo não é um movimento social, não é um movimento sindical, ele é uma luta estruturante da emancipação, uma luta estruturante da luta contra a opressão. Então, a luta contra a discriminação de gênero, a luta feminista é uma luta contra a opressão, como é o racismo também. É uma luta estruturante, né? Então, eu sou da chamada corrente emancipacionista, que é uma luta anti-opressão. Eu acho que o nosso grande desafio agora chama-se a garantia da liberdade e da democracia. Porque se nós precisamos lutar por direitos, direitos têm traço de igualdade com democracia. Eu acho que esse é o nosso maior desafio nesse momento. Porque hoje, o capitalismo contemporâneo ele tem uma contradição aguda com a democracia. Porque o período da luta contra o absolutismo era exatamente o chamado Estado liberal, né? Então o capitalismo se instala, inclusive como capitalismo de Estado, estabelecendo aquele chamado Estado democrático de direito. Então era o Estado liberal. Hoje nem esse está sendo aceito mais. Então o chamado neoliberalismo, o capitalismo contemporâneo, se estrutura concentrando ainda mais o poder, mas no poder do capital financeiro. Aí desregula o mundo do trabalho, sequestra direitos. E quando você estabelece a restrição democrática, a primeira que sofre é a mulher. Então, não tem, pensando o núcleo, vamos dizer assim, de uma sociedade democrática, aí vem a não violência. Eu, como relatora da Lei Maria da Penha, a primeira coisa logo que eu penso é a não violência. O feminicídio, a violência institucional, a violência materno-infantil, a morte no parto, né? Você veja, o último dado que a gente tem é que 40% das mulheres do Nordeste não tem nem sequer assistência pré-natal adequada. Para que esse Estado possa ser minimamente democrático e redistributivo, tem que ter força da sociedade, tem que ter força na representação e tem que ter força de democracia na comunicação. Nós não vamos fazer isso se as mulheres não estão presentes, até porque elas protagonizam as ideias mais libertárias da sociedade. Então nós temos que estar na representação, temos que estar no executivo, temos que estar na democracia direta. Então, como lugar de mulher onde ela quiser, nós temos que querer participar e estar dentro da política para poder fazer com que a política tenha um rumo avançado. E as mulheres conscientes, elas são muito avançadas, para muito além do que os homens construíram até aqui.